Bom, nós vamos falar hoje sobre esperança. Como é bom ter esperança. Ao mesmo tempo, como é terrível não ter esperança. Esperança é algo imprescindível para podermos viver nesta terra. Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 8, versículos 24 e 25. Romanos, capítulo 8, versículos 24 e 25. A palavra de Deus diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Como é terrível um mundo sem esperança. A falta de esperança, não tem a menor dúvida, é uma das maiores angústias do ser humano. Viver sem esperança é algo que oprime, que ofende a alma, que vai destruindo o nosso ser. Viver sem esperança é morrer a cada manhã, é morrer um pouco mais a cada dia. Como seria viver pensando que as nossas vidas se findam quando morremos? O que pensar de uma criança que vive alguns anos e morre? Como é que nós lidamos com o fato de que o mundo caminha sem esperança para o fim? Não há esperança em que se possa depositar. O mundo tenta encontrar esperança num governo melhor, numa saúde ou numa educação melhor, numa qualidade de vida melhor, em bens nos quais ele possa se apegar. Ele está correndo atrás de esperança, e quanto mais o ser humano corre atrás de esperança, mais ele se frustra, mais ele se decepciona. Sabe por quê? Porque não há esperança longe de Jesus. Não existe esperança longe de Jesus. Paulo, quando trata da ressurreição dos mortos com a igreja da Tessalônica, ele vai dizer o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Não se entristeçam, porque vocês têm esperança na ressurreição, na transformação que Deus prepara para nós. Esses demais a quem Paulo estava se referindo era o mundo grego e romano dos seus dias. Para eles não havia esperança nenhuma para o corpo. Eles consideravam o corpo como uma prisão da alma. Então eles sabiam que eles tinham que se desvencilhar do corpo, e com isso eles não tinham esperança de uma redenção, eles não tinham esperança de uma restauração, eles não tinham a esperança de um milagre. Como é triste essa sensação para estas pessoas que viviam naquele tempo, e não só naquele tempo, mas neste tempo. O mesmo apóstolo Paulo vai mostrar isso aos Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 12, ele vai dizer: naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem
Deus no mundo. Essa é a realidade daqueles que não têm a Jesus. Eles não têm esperança. Aqueles que não têm a Jesus, eles não têm esperança alguma. Como é triste viver assim. Em contraste com essa desesperança pagã, Paulo mostra a gloriosa esperança dos santos. Ele ensina que a segunda vinda de Cristo será gloriosa, tanto para os que morreram em Cristo, como para aqueles que estão vivos. Ele traz uma mensagem de consolo à igreja da Tessalônica. Capítulo 4, versículos 16 a 18, ele vai dizer assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Essas palavras, meu irmão e minha irmã, precisam nos consolar. Essas palavras precisam ser conforto para a nossa alma. Nós precisamos começar a nos alimentar mais do céu. Nós precisamos começar a nos alimentar mais das promessas eternas. Estamos muitas vezes nos alimentando de coisas que estão nos destruindo, nos arruinando, trazendo mágoa, trazendo tristeza, trazendo angústia no nosso coração, quando na verdade precisamos nos alimentar da esperança eterna, da esperança que Deus nos preparou, da esperança da ressurreição que nós teremos, porque Jesus ressuscitou. É essa esperança que deve nos alimentar e nos encher e nos fortalecer a cada manhã. Precisamos falar da eternidade, precisamos apontar para a nossa pátria celestial, precisamos nos alimentar de uma esperança eterna. E por essa razão, nós vamos ver como neste texto de Romanos capítulo 8, como que nós devemos agir, como que nós devemos nos portar diante da esperança, como tem que funcionar a nossa esperança. Em primeiro lugar, eu quero que você se lembre de que a esperança é a mola propulsora da salvação. Paulo começa dizendo nesse texto de Romanos: porque na esperança fomos salvos. É na esperança que você é salvo. É na esperança de estar com o Senhor. A esperança da fé cristã, segundo o autor de Hebreus, é a âncora da nossa alma. Olha só que palavra tremenda está escrito em Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19. Para que, por duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu. Olha só, como você está? Como anda a sua vida? Nós, como num mar revolto, como temos ficado? Ao balançar das ondas? Será que hoje estamos bem e amanhã estamos mal? Hoje estamos alegres e amanhã estamos tristes? Hoje estamos eufóricos e amanhã estamos afundados numa depressão? Como estamos caminhando? Como tem sido a nossa jornada? Será que porque recebemos uma boa notícia ficamos firmes, e porque recebemos uma má notícia nos afundamos? Então peraí, existe um problema com a nossa esperança. A nossa esperança então está firmada no quê? Na notícia que recebemos. Se é boa, a nossa esperança é fortalecida. Se é má, a nossa esperança é enfraquecida.
Mas não é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Não é isso que Paulo diz aos romanos. Porque a esperança na qual nós nos pautamos é a esperança da salvação, na qual nós somos salvos, e não na esperança do dia a dia, e não na esperança de dias melhores na terra, e não a esperança de um bom emprego, de uma boa família, de bons relacionamentos, de boas notícias. E a nossa esperança não pode afundar se recebemos uma má notícia, se somos impactados com um problema. Como assim? A nossa esperança é a âncora da nossa alma. Então, meu irmão e minha irmã, quando você tem esperança, é como uma âncora que é jogada ao fundo e segura e protege o barco das ondas da vida, da agitação do mar, das intempéries que nós enfrentamos, porque a nossa esperança está firmada em Jesus. Ela está segura e firme. Ela penetra até o interior do véu. E por que isso? Porque nós somos salvos. Nenhuma má notícia pode roubar de você a certeza de que você estará com Deus eternamente. Nenhuma notícia desastrosa pode roubar de você a esperança da eternidade. Nenhum problema neste mundo pode tirar de você a certeza de que você se encontrará com Deus, com o seu Filho Jesus nas nuvens. É dessa esperança que o autor de Hebreus está dizendo. São coisas imutáveis, porque é impossível que Deus minta, e por isso nós precisamos estar ancorados nesta palavra. Quando você está ancorado na esperança, meu irmão e minha irmã, vem as tempestades, vem a má notícia, vem as situações difíceis, mas você permanece firme. Para nós cristãos, nós temos que ter a esperança em Cristo, porque Jesus é a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Se estamos nos deixando levar pelas más notícias, nós precisamos rever o nosso relacionamento com Jesus, porque Cristo em nós, quando Jesus habita no nosso coração, quando estamos firmados na rocha, que é Jesus, não ficamos vulneráveis, porque Ele é a esperança da glória. Ele em mim, Ele em você é a esperança da glória eterna. A esperança é inseparável do processo salvador de Deus. Você não pode separar a sua eternidade com Deus com a sua falta de esperança. Nós precisamos ter a confiança de que Jesus cuida de cada um daqueles que o Pai lhe dá. Essa é a nossa segurança e essa é a nossa esperança. Sabe o que é interessante? Se você ler o Antigo Testamento, mesmo antes de Jesus ser revelado, você vai observar que os grandes homens de Deus também eram firmados nessa esperança. Salmo capítulo 25, versículo 5 fala de Davi, ou Davi falando: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, e por ti estou esperando todo o dia. Que salmo tremendo! Ele está esperando todos os dias em Deus. Todas as manhãs, quando ele acorda, ele diz: eu espero em ti, Senhor. Eu espero em ti. Que maravilhoso! Jeremias é outro que vai falar a respeito da esperança. Lamentações capítulo 3, versículo 26, ele diz: bom é ter esperança,
e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Que interessante, porque nós precisamos aprender em silêncio esperar. Sabe por que a nossa esperança fica confusa e agitada? Porque quando estamos passando por tribulações e por lutas, tudo que nós não fazemos é ficar em silêncio. Tudo. Nós falamos, nós reclamamos, nós murmuramos, nós abrimos a boca sem que deveríamos fazer isso. E o que vai acontecendo? Vai minando a nossa esperança, vai bombardeando a nossa alma, vai trazendo angústia e aflição para o nosso espírito. E é como se nós sutilmente estivéssemos nos afastando de Deus, quando na verdade a esperança tem que ser guardada em silêncio, porque é em silêncio que esperamos e aguardamos a salvação do nosso Deus. Dessa forma, precisamos entender que a esperança é a mola propulsora da nossa salvação. Se agarre, meu irmão e minha irmã, se apegue na esperança. A esperança também é uma realidade que não pode ser vista. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Aí está um problema. Nós queremos ver, nós não nos contentamos em não ver. Nós muitas vezes temos a sensação que Deus perdeu o rumo da nossa vida. A sensação que temos às vezes é que Deus, o Senhor, tirou a âncora. O Senhor nos jogou no mar revolto e cada um por si. A sensação que nós temos é porque nós não estamos vendo. Mas espera aí, que esperança é essa que você precisa ver? A esperança que se vê não é esperança. Se você vê, você não espera. Então, meu irmão e minha irmã, tudo o que você espera é pautado na sua fé. Paulo nos ensina neste versículo que a esperança tem que ser pautada na nossa fé. Ter esperança significa sempre vislumbrar na mente o que não se pode ver. É você sonhar, é você criar uma expectativa, é você imaginar como será o dia em que você estará com o Pai ao seu lado, adorando a Ele, num céu maravilhoso preparado para aqueles que o amam. Olha só como Abraão encarou a sua esperança. Um dos textos mais extraordinários acerca dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Eu tenho uma pergunta para você. Por que é que você insiste em querer saber para onde é que Deus está te levando? Você não confia nele o suficiente para saber que ele está te levando para o lugar certo? Ou você tem algum temor com relação a isso? Mas Deus, isso não estava nos meus planos. Mas filho, isso estava nos meus planos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem de Deus. Mas Deus não esperava que as coisas acontecessem dessa forma. Mas filho, eu sabia que elas aconteceriam dessa forma. Então aquiete-se e siga por onde eu tenho dito. Sem saber para onde ia é algo complicado. Na situação
situação em que ele estava era um grande desafio. Mas ele vai. Sabe por que ele vai? Porque ele sabia que no final dessa jornada tinha algo muito mais extraordinário aguardando. Ele não via, mas ele sabia. Você não pode ver o céu, mas você sabe que ele existe. Você não pode ver as promessas eternas do Senhor, mas você sabe que essas promessas estão lá para se cumprirem. Você não consegue ver, mas sem dúvida você consegue caminhar. Mas há um detalhe aí, para que você alcance um outro ingrediente entra em cena junto com a esperança, é a perseverança. Você esperar sem perseverar não é esperar. Um ingrediente muito importante. Colossenses capítulo 1, versículo 5 diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. É por causa dessa esperança que você persevera. Ela está guardada para vocês, te aguardando nos céus. Por causa disso você espera. O esperado que eu não posso ver já está guardado no céu. O que eu não posso sentir e nem tocar já está preparado e guardado para mim lá. Está prometido. E eu tenho que ter a esperança de que aquele que começou a boa obra em mim e em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Os crentes da Tessalônica eram operosos na sua fé, eles eram abnegados no seu amor. Era uma igreja intensa, era uma igreja que servia, era uma igreja que amava. Mas tinham alguma coisa a mais que os movia neste mundo cheio de desapontamentos. É a firmeza da esperança. 1 Tessalonicenses 1:3 fala da firmeza da esperança. É essa firmeza que precisamos ter. Senão, a nossa fé e o nosso amor ficam sem sentido. Se não há firmeza da esperança, como é que você pode permanecer na fé? Como é que o amor faz sentido se não há firmeza na esperança? Meu irmão e minha irmã, a esperança também é alimentada pela paciência. É outro ingrediente junto com a perseverança. Olha só, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Talvez aí esteja o grande problema dos cristãos, a paciência. A paciência para ver o que Deus prometeu se cumprindo. A esperança, ela corre o perigo de logo se desfazer, se não é alimentada pela paciência. Por essa razão, a paciência tem que andar junto com a esperança. Paulo menciona que um elemento fundamental para desfrutarmos a glória futura é a virtude da paciência. Em Tito capítulo 2, versículo 13, ele vai dizer: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande e Salvador Jesus Cristo. Aguardando. Muitas pessoas estão se perdendo, muitas pessoas estão se afastando da igreja, muitas pessoas estão sucumbindo na sua fé, porque esqueceram que tem que ter paciência. Um sentimento que está cada vez mais raro é a paciência.
não temos paciência com ninguém, que dirá com as promessas futuras. Se nós não conseguimos ter paciência com os nossos filhos, se nós não conseguimos ter paciência com as pessoas que estão à nossa volta, se nós não conseguimos ter paciência, se nós não conseguimos aguardar as coisas aqui, que dirá as coisas eternas, perdemos o foco, e isso acaba fazendo com que vamos nos desanimando. Tudo que demora nos causa desconforto. Tudo que você está esperando e não está acontecendo começa a incomodar o seu coração. Você está esperando a salvação de uma pessoa e essa pessoa não toma uma decisão por Jesus, aquilo te incomoda. Você está esperando uma provisão da parte de Deus, e essa provisão não vem, isso te incomoda. Você fica incomodado quando as coisas não acontecem no seu tempo e na sua hora e da maneira que você espera. Mas nós precisamos entender que quando cultivamos a paciência, aprendemos a guardar. Aprendemos a guardar. A paciência é o grande remédio que Deus nos dá para superar a ansiedade de não vermos as coisas pelas quais esperamos. Lembrando que a paciência não é nato do ser humano, mas é um dom de Deus. É um dos frutos do Espírito. Nós precisamos buscar, não é essa orientação de Deus, buscar com zelo os melhores dons, buscar a manifestação do fruto do Espírito nas nossas vidas. Pois bem, temos que exercitar dia a dia a paciência. Precisamos nos lembrar das palavras do salmista. Como eu gosto deste salmo, como eu gosto dessa palavra. Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas infelizmente nós somos desesperados. Quando nós queremos uma coisa, nós nos tornamos como uma criança de 2, 3 anos. Nós não sossegamos enquanto não temos, e não nos importamos de ferir as pessoas, de magoar, de entristecer, porque nós batemos o pé e queremos, e queremos, e queremos. Isso vai nos destruindo, porque não é essa a orientação divina. Do que dirá ainda a esperança eterna? Nós precisamos ter paciência. Se não temos paciência, não podemos vislumbrar nada da esperança. Pedro nos diz que devemos ser sóbrios, esperando inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Esperando, mais uma vez, esperando. Ora, o Deus da paciência e da consolação, Paulo vai falar à igreja de Romanos, capítulo 15, versículo 5, o Deus da paciência e da consolação, vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Ele compartilha um dos frutos do Espírito, a paciência, para que possamos caminhar juntos, para que possamos estar cuidando uns dos outros. Mas meu irmão e minha irmã, se nós não temos paciência com o nosso irmão em Cristo, o que vamos dizer com relação a algo que não vemos? Se você não consegue ter paciência com seu irmão que caminha com você no dia a dia cristão, você vai ter paciência para esperar algo que você não vê, que você não toca, que você não sente, que é ainda uma promessa. Por essa razão, precisamos nutrir a paciência, porque esperamos o que não vemos com paciência, e com paciência aguardamos. É essa a esperança da qual o apóstolo Paulo nos fala. É essa a esperança que tem que estar inundando o nosso ser.
É essa esperança que tem que estar tomando conta da nossa mente. É essa esperança que tem que estar inundando o nosso coração. Eu li na verdade não é uma história, uma pesquisa que fizeram. Eu achei bem interessante essa pesquisa. Eu achei tão interessante que eu compartilhei ela nesta semana nos lugares onde a gente ministra. Vou compartilhar com vocês porque isso revela como que a paciência ela funciona, ou perdão, a esperança, como a esperança funciona de uma maneira bem prática nas nossas vidas. Um grupo de pesquisadores numa região portuária da Noruega, certa feita fez um estudo com ratos. Eles pegaram um container com água e colocaram dentro deste container vários ratos. Fecharam esse container e deixaram no escuro. Depois de 15 minutos, dentro desse container fechado, os ratos que estavam ali se afogaram. Eles pegaram outro container, colocaram da mesma forma, encheram de água, colocaram ali uma quantidade de ratos também, fecharam esse container. Só que fizeram diferente. A cada 10 minutos, eles abriam o container, tiravam os ratos por 2, 3 segundos e colocavam novamente os ratos no container e depois fechavam o container. Então eles faziam esse procedimento. A cada 10 minutos, abriam, tiravam os ratos por 2 segundos e colocavam de volta. Não era tempo suficiente para os ratos descansarem. Eles não conseguiram descansar, recuperar o fôlego para poder nadar mais tempo. O fato é que estes ratos, eles nadaram por mais de 12 horas antes de se afogar. Sabe que conclusão que os pesquisadores chegaram? Quando se tem esperança, você vai mais longe. E sabe o que eu tenho percebido? As pessoas não estão indo mais longe. As pessoas estão morrendo. Elas estão morrendo, não fisicamente, mas elas estão morrendo na alma. Elas estão morrendo no espírito. Elas estão cada vez mais tristes. Elas estão cada vez mais ansiosas. Elas estão cada vez mais deprimidas. Elas estão cada vez mais angustiadas. Elas estão cada vez mais oprimidas. E sabe por quê? Porque alguém lhes roubou a esperança. Pessoas que não sabem o que será de suas vidas depois que morrerem. Pessoas que, ao ver tanta violência, começam a se afundar numa tristeza sem fim, porque não entendem que existe uma promessa eterna. E sabe o que é mais triste? Muitos cristãos nessa mesma condição. Meu irmão e minha irmã, na próxima ministração nossa nós vamos falar um pouco mais sobre o céu. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Se você não esperar e aguardar e ter paciência, eu tenho uma triste notícia para você. Você vai sucumbir. Você vai afundar. E tudo que vai restar para você é desespero. Eu fico pensando como as pessoas conseguem viver neste mundo, não acreditando em Jesus Cristo e numa eternidade com Deus. Como? Porque no mundo onde as coisas estão perdendo o sentido, no mundo onde as pessoas estão procurando coisas que beiram o ridículo para se tornar um pouquinho mais felizes, é um grito de desespero de pessoas que estão perdendo a esperança, de pessoas que estão tirando os seus olhos da eternidade e estão colocando os seus olhos naquilo que vai passar.
Eu quero deixar claro para você, meu irmão e minha irmã, e se crê ao seu lar, essa não é a sua pátria. Este não é o lugar a qual você pertence. A sua pátria, o seu lugar, nós falamos isso semana passada, estão bem guardadinhos no céu. E é por lá que você tem que lutar, sonhar e batalhar. Eu quero concluir nas palavras do salmista, Salmo 146, outro salmo que me inspira muito. Bem-aventurado, feliz, agraciado é aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Mas quem é este Senhor, seu Deus? É aquele que fez os céus e a terra. É aquele que fez o mar e tudo quanto há neles. E o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos. O que dá pão aos famintos. É o Senhor que solta os encarcerados. É o Senhor que abre os olhos aos cegos. É o Senhor que levanta os abatidos. É o Senhor que ama os justos. É o Senhor que guarda os estrangeiros. É o Senhor que sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. É este Senhor. É este Senhor que reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. Amém. Você não está aguardando em qualquer um. Você está aguardando no Criador dos céus e da terra. Amém. Você está aguardando naquele que faz justiça aos que o buscam. Você está esperando naquele que morreu e que ressuscitou e que venceu a morte e que foi aos céus preparar lugar para mim e para você. É a este, meu irmão e minha irmã, a quem aguardamos, a quem esperamos. Por isso, não deixe que nada e nem ninguém roube a sua esperança. Amém?